Olá, que bom que você continua aqui conosco, porque temos agora uma entrevista muito especial. São 6 horas e 41 minutos. Nós temos aqui a deputada Janaína Riva. Olá, deputada, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima, professor Haroldo. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã na Notícia de Frente. Deputada, recentemente a senhora teve uma certa indigestão com o governador Mauro Mendes, isso naquela sessão da derrubada dos vetos. O governador disse que a Assembleia Legislativa parecia um circo, ou seja, estava fazendo palhaçada. E a senhora disse naquele momento que a situação, a tratativa iria mudar um pouquinho, ou seja, houve um início aí de talvez um rompimento, uma crise entre as instituições, entre os poderes. Mas recentemente teve um encontro do partido em Chapada dos Guimarães, no qual o prefeito Emanuel Pinheiro, do seu partido, não foi, e parece que a situação mudou um pouquinho. Desta vez tem um selo aí de paz, um apoio maior com o governador, esquecendo essa crise que começou com a derrubada dos vetos, é isso mesmo? Na verdade, a gente tem que separar muito bem as coisas, né, Luciana? Uma coisa é a relação institucional, que naquele momento nós sentimos muito o desrespeito do governo com as palavras que foram utilizadas. A Assembleia tanto não estava errada que até agora não surgiu nenhuma ação de inconstitucionalidade em cima da isenção da energia renovável, porque a discussão maior ela girava em torno da cobrança de ICMS sobre a transferência de energia solar. E então não havia loucura por parte da Assembleia, não havia circo, palhaçada ou, como foi dito, busca por votinhos. Eu acho que o governador acabou vendo que ele se excedeu. Depois a gente chegou a fazer uma viagem juntos para a minha região. E ele fez uma brincadeira, falou, às vezes a gente se cutuca e tal, mas é pensando no bem do Estado, é uma discussão saudável, democrática, e foi, né? Então, em nenhum momento o partido ou nós falamos em sair da base do governo, mas defender a Assembleia enquanto poder, isso é papel de todos nós, deputados estaduais. Como chefe de Estado, tem que tomar muito cuidado com as palavras que ele utiliza para classificar os deputados e a sua própria base. Então, eu acho que precisava de uma fala mais dura naquele momento, uma postura da Assembleia de mais união, e isso eu estou falando de uma pauta que foi aprovada por unanimidade. Mesmo se não fosse uma pauta aprovada pela Assembleia, ela tem que ter defesa de todos os deputados, concordando ou não com aquela pauta. Então, a gente tem divergências? Tem, mas tem que sempre se manter nesse campo do respeito. A reunião do MDB foi uma reunião muito boa, Luciana, acho que foi um primeiro encontro depois da pandemia com os prefeitos eleitos, que foram eleitos em dezembro, nas eleições de dezembro assumiram o mandato este ano. A gente ainda não tinha tido esse momento com os prefeitos, apesar de ter sido muito corrido, que é muita gente, mas a participação do governador foi positiva, porque até então o partido tem convenção aprovado um apoio ao governo. Isso só muda em uma nova convenção, num novo entendimento entre filiados e entre o diretório estadual do partido. Professor Kleber. Deputada, recentemente a Assembleia Legislativa, numa tentativa de zerar a pauta, votou projetos importantes, né? Mas tem um problema grave que é com relação aos aposentados e pensionistas, que é aquela questão dos 14% que se arrasta mais de um ano. Não seria prioridade zero esse projeto resolver definitivamente essa questão dessa cobrança dos aposentados, considerando a pandemia, considerando o problema que o país vive hoje enfim, e o aposentado acaba sustentando toda uma família muitas vezes? Com certeza, professor Haroldo, com certeza. Inclusive, nós chegamos ao entendimento, como não caminha por parte do Estado, a gente vê que caminha a passos lentos. Inclusive, uma informação que eu vou dar aqui para vocês, nós ficamos sabendo ontem que houve um novo cancelamento da reunião do MTPrev. Nós temos vamos dizer assim, um diálogo já com o presidente Marcos Russo e um compromisso dele de que se o Estado não enviasse essa proposta até agora, final do mês de julho, para que nós pudéssemos votar início de agosto, a Assembleia vai fazer uma PEC colocando lá a isenção tanto dos portadores de doenças graves e incapacitantes, como também dos servidores aposentados que ganham até o teto do INSS. A Assembleia tem esse compromisso, o presidente fez esse compromisso com os deputados, já foi cobrado ontem. Se o governo não enviar isso até a nossa primeira sessão, nós vamos apresentar uma PEC com 24 assinaturas, e aí é que eu falo para vocês que é nesse momento que parece que é uma queda de braço, mas como disse o professor aqui, nós já aguardamos um ano o governo enviar essa proposta. Um ano de diálogo, a gente chegou a fazer um acordo
para que mandasse metade das duas propostas, que nós aceitaríamos, e depois nós voltaríamos a fazer uma discussão da integralidade, pelo menos para amenizar o impacto que hoje está sofrendo o aposentado, que está sofrendo o portador de doenças graves. Isso estava tudo acertado, nós assinamos um documento junto com o Estado não enviou. Não enviou e vem cancelando reuniões do Conselho, toda vez tem um imprevisto e não trata isso com a mesma prioridade que a Assembleia trata. Então, infelizmente, vai acabar sendo uma nova queda de braço, porque a Assembleia está determinada a votar uma emenda constitucional para alterar essa cobrança. E isso, se o governo, é claro, não mandar nada até agora, início de agosto. Não dá mais para esperar, a gente já esperou o tempo que dava. O que é essa mudança na prática? Sabe, para dar um exemplo assim, de um aposentado que ganha R$5.000 hoje? Posso. O que está acontecendo? O que está acontecendo com esse aposentado que ganha até R$5.000? Nós temos uma isenção linear de R$1.100. Né? Essa isenção linear, todos os servidores têm e não pagam imposto, os 14% em cima desse valor. O que os aposentados que ganham até o teto do INSS estão discutindo, que é cerca de R$6.300, eles estão discutindo uma isenção até este valor de R$6.300. Por quê? Porque acontece que hoje quem ganha acima desse valor de R$1.100, quem ganha R$1.300, ele está pagando o imposto. Então, quem ganha até... E a isenção, me desculpe, linear, ela vai, se eu não me engano, até R$3.000 só. Então, todo mundo que ganha acima de 3, ganhou R$3.100, ele está pagando 14 na integralidade. Então, essa preocupação nossa é para alterar isso, ou seja, para ser algo uniforme, para que esses servidores tenham uma isenção de pelo menos até R$3.000 total. Ou seja, hoje ele pagaria metade do que ele está pagando. Se ele ganha aproximadamente R$5.000, ele só vai pagar imposto em cima de R$2.000, por exemplo. Então, aí muda muito para ele, tem um impacto grande para ele orçamentário. A gente tinha feito uma conta que quem ganha, por exemplo, o teto, R$6.200, ele conseguiria ter uma isenção de aproximadamente R$450. É muito significativo, isso é um valor de uma mensalidade de um plano de saúde, por exemplo, para a gente colocar isso em números, né? Então, a prioridade da Assembleia é fazer essa correção, porque a gente entende que quem já estava aposentado, eles pagavam 0. Quem não estava já pagava 11. Então, o que ele sofreu? Ele teve um aumento de 3%, mas quem ganha R$5.000 teve um aumento de 14%, porque ele não pagava nada. Então, essa preocupação que a gente tem de fazer essa correção é porque são pessoas que não têm mais expectativa de ter um novo trabalho, de ir para um outro, arrumar uma renda complementar, renda extra, porque nós estamos falando na sua grande maioria de idosos. E professores aposentados, porque são a categoria que à época tinha o menor salário e que hoje ganha menos do que o teto. E nós estamos falando também apenas de aposentados servidores públicos, né? Servidores públicos. O servidor da iniciativa privada não e a legislação federal, né? Isso. E na iniciativa privada não pagam, tá? E deixar isso registrado aqui, é que não se cobra mais imposto em cima daquilo que já é pago depois que você vai para a aposentadoria privada. Que foi a reforma da Previdência. Exatamente. O nosso servidor hoje está pagando o que a iniciativa privada não está pagando, sendo que ele recolheu e não tinha essa expectativa. Eu sou favorável às reformas quando você fala sobre reforma de previdência, reforma administrativa, mas você não pode mudar aquilo que já é direito adquirido. Porque essa pessoa, ela constrói toda uma vida baseado naquilo que estava pactuado no concurso dela que ela ia receber. A gente tem que pensar o Brasil daqui para frente, mas a gente não pode prejudicar também pessoas como essa que eu disse aqui, uma senhora de 82 anos, como nós temos casos, que está ganhando R$4.000 de aposentadoria. Ela, do nada, começou a ser cobrada em 14%. Então, não tem preparo financeiro para isso. As coisas, o preço das coisas estão absurdo. E portadores de doenças graves e doenças incapacitantes. Portador de câncer, que tem que pagar um alto preço de medicação, plano de saúde, ele está pagando integral os 14%. O governo federal não cobra esses 14% até o dobro do teto do INSS. E Mato Grosso está cobrando. São distorções que nós temos que corrigir aqui na nossa Previdência, que são muito prejudiciais, aliás, mais prejudiciais do que inclusive a reforma federal.
Agora, deputada, eu queria falar de um outro assunto bastante delicado também, que foi até uma queda de braços com o governo e a Casa, a Assembleia Legislativa, é o retorno às aulas, a educação. Existe aí um embate muito grande, o sindicato da categoria já disse que vai realizar uma assembleia, ela vai ser soberana para decidir se de fato os professores estarão em sala de aula no dia 3 de agosto. A Assembleia Legislativa tentou aí condicionar a imunização ao retorno às aulas, o governador não quer, o Ministério Público também não. Como que vai ser essa condução? Por exemplo, os deputados que tanto defenderam a categoria, houve uma comitiva nas unidades de ensino para ver essa realidade de perto? Por exemplo, falta água, falta sabonete, falta papel higiênico e as escolas dizem o seguinte, olha, até que nós separamos verba, colocamos lá, mas os alunos são carentes demais, eles levam isso embora. E também em relação a isso, a senhora teve uma derrota com o governador que acabou de vetar o projeto de lei que a senhora queria absorvente nas escolas, justamente para atender aí a questão higiênica das pessoas mais necessitadas. Como que fica essa questão? As escolas têm condições, de fato, de ter essa estrutura de biossegurança ou não? É um perigo o retorno às aulas ou não? Está na hora de realmente voltar a acontecer? É claro, né, Luciana, que a gente tem um estado muito desigual. Ao mesmo tempo que nós temos escolas com belas estruturas, nós temos escolas com muitas dificuldades ainda. O que eu tenho ouvido de vários professores é que eles entendem também que é o momento de voltar. Todos, praticamente hoje, todos os profissionais já voltaram. Eu entendo que com alunos a dificuldade é maior que nós estamos falando de crianças. Porém, eles estão autorizados a trabalhar de forma híbrida e fazer esse rodízio como várias outras escolas, inclusive as particulares, já estão fazendo. Eu tenho uma preocupação grande com essa estrutura das escolas públicas, com certeza. E até que você perguntou, essas comissões, elas têm ido... todos os deputados estaduais, eles têm uma presença muito forte nas bases. Esses dias, por exemplo, eu pude visitar escolas até de distritos, em viagens e roteiros normais. As escolas, elas são uma referência do município, dos distritos, e a gente faz questão de visitar. A maioria das escolas já está preparada para receber os alunos, e estruturadas, e voltar de forma híbrida, eu acho que é importante, além da escola, para os próprios alunos. A gente não pode ter uma criança de escola privada tratada diferente de um aluno de escola pública. Ah, mas a estrutura não é igual. Com certeza, nunca foi igual. Mas hoje o Estado tem dado as condições das escolas se viabilizarem e resolverem essas questões paliativas e emergenciais, como você disse, questão da água, questão de estrutura de banheiro, questão de estrutura para a higiene dos alunos. Hoje a verba, só para você ter uma ideia, a verba emergencial hoje, que ela é praticamente automática, ela através de requerimento do diretor, ela subiu de 30 e poucos mil, hoje ela está em 100 mil reais. Com 100 mil reais, os diretores, porque isso é gerenciado pelo diretor, ele consegue deixar a escola em condições mínimas para receber essas crianças de volta. Já passou um ano, os pais estão desesperados, as crianças estão desesperadas e tem muito professor querendo voltar para a sala de aula também. Quando a Assembleia fez a votação, que a gente incluiu a necessidade da imunização, não tinha nem previsão de vacina para educação. Isso é um debate de muito tempo atrás e depois os professores começaram a ser vacinados. Hoje já, praticamente todos os professores com a primeira dose, acho que eles têm que voltar sim para a sala de aula. É uma questão social, o Estado, como eu disse, já é muito desigual, tem uma cobrança muito forte, tem uma preocupação também, além da questão educacional, que é lógico que deve ser a nossa maior preocupação. Nós temos uma preocupação também com o que está acontecendo. Muita mãe levando criança para o trabalho, as crianças ficando nas ruas, aumenta o número de abuso sexual infantil. A escola é também uma proteção para a criança, um ambiente onde a criança é recreativo, é educacional, é um ambiente onde a criança tem um espaço de convivência muito grande e que eu não vejo hoje motivos suficientes para não volta às aulas. Então, acho que a Secretaria de Educação está certa em cobrar essa retomada. Agora, recentemente, a Assembleia votou, eu participei da votação. Na segunda-feira, nós votamos um projeto para dar também os notebooks para todos os professores das redes municipais. Então, não há o que se falar hoje em dificuldade da aula híbrida, virtual e presencial. Então, não vai ter mais só notebook para professor da rede estadual, toda a rede municipal também. E o que a gente está vendo, sabe o que é no interior? Rede municipal tendo aula e rede estadual não tendo aula. Tem que corrigir isso.
Deputada, recentemente, qual o motivo do governador ter vetado esse projeto de distribuição de absorventes de forma gratuita a meninas carentes, no sentido de combater a pobreza menstrual? Que inclusive é um projeto que apresenta a solução. Eu acho interessante isso porque não apresenta apenas o problema, mas a solução, envolvendo sobretudo os reeducandos numa possível fabricação desses absorventes. Qual foi a alegação do governo, considerando que já esse projeto tinha sido aprovado na Assembleia Legislativa? Bom, parabéns, professor Haroldo, por pensar assim. É difícil nós vermos homens que se preocupem com esse tema, porque ele é um tema realmente inerente à mulher, mas não deixa de ser um tema também que fala muito sobre a desigualdade social, sobre a vulnerabilidade, a extrema pobreza, porque nós estamos falando, olha só como as pessoas distorcem muito o projeto. O projeto, primeiro, ele é para meninas matriculadas na rede pública de ensino. Então, nós estamos falando de meninas que estão matriculadas nas escolas e vivem em extrema pobreza. É muito pouca gente, é de valor irrisório. O que o Estado argumenta é que não tem impacto, não tem um estudo de impacto financeiro para que a proposta seja sancionada. Ora, pessoal, a gente acabou de votar notebook para os professores. Será que, por exemplo, o notebook, ele sim na minha opinião, hoje é lógico, durante a pandemia, uma necessidade, mas ele não deixa de ser um item, um artigo de supérfluo, de luxo. Não é algo de extrema necessidade como é o absorvente para a pessoa, para a menina que vive na extrema pobreza. É diferente, por exemplo, eu comparo muito com o preservativo, professor Haroldo. Por que não existe essa indignação toda quando a gente fala sobre a distribuição gratuita do preservativo, que vem de um ato sexual que é voluntário? Você escolhe se você quer ter ou não para você usar o preservativo. A menstruação, ela não é algo que a mulher escolhe viver. E é muito triste, inclusive eu fiz questão, compartilhei nas minhas redes sociais, o depoimento de uma aluna do Liceu Cuiabano. E ela falou que um dia ela, com uma coleguinha, entrou no banheiro, a coleguinha nem sabia o que era menstruar, a maioria das meninas tem dificuldade de ter essa conversa com os pais, e ela disse para ela que ela não tinha condição, chorou de comprar um absorvente. É uma situação que a mulher se sente, sinceramente, humilhada, constrangida. Não é algo fácil de se dizer que você não tem dinheiro nem para comprar um absorvente. E tem gente que tem que escolher entre comida e absorvente. Ah, mas usa pano, antigamente usava pano, antigamente usava... Eu já vi relato de pessoas usarem sabugo de milho. Então, assim, a gente hoje tem alternativa para isso, absorvente é barato. A gente deu essa alternativa que o professor Haroldo estava falando agora, que é trabalhar isso com os detentos. Tem um projeto já que existe aqui no Brasil, onde é produzido isso dentro dos presídios, como são produzidas fraldas geriátricas, é um valor irrisório, irrisório. Nós temos cerca de 700 e acho que não chega a 750 escolas estaduais. Eu não entendo a dificuldade que é oferecer um absorvente, o quanto isso é barato. Sabe o que acontece hoje? Quem oferece são as professoras, diretoras, com pouco salário que ganham, elas fazem a caixinha do absorvente e levam para dentro da escola. Então, acho que é uma desculpa do Estado que, não, na minha opinião, não justifica, né, a não sanção. Acho que poderia ter sancionado, ter arrumado uma alternativa, ter feito uma tabela de custos, e a Assembleia, inclusive, ajudaria a subsidiar isso. Nós temos programas que distribuem cesta básica, que distribuem recurso. Por que não distribuir absorvente para a menina que está frequentando a escola e não tem condição de pagar? É tão pouco. Algumas diretoras me falaram que, por escola, esse número não chega a 5, 10 meninas. Então, é algo insignificante perto do que representa, socialmente falando, e o que representa para essas meninas. Deputada, voltando para a política, como é que a senhora avalia a ausência do prefeito Emanuel Pinheiro no encontro do PMDB, na segunda-feira, lá na Chapada, sendo ele o prefeito da maior cidade do estado e administrada pelo partido, e inclusive com a justificativa que ele deu no dia seguinte, que ele não foi lá, abre aspas, porque o encontro virou um palanque para o governador Mauro Mendes, fecha aspas. Bom, Kleber, essa pergunta, eu acho que o Emanuel cometeu um erro de não comparecer, até porque você discute a divergência partidária dentro do partido. Essa reunião não foi uma reunião de forma alguma do governador. O governador ficou lá durante 1h30, eu acho, no máximo 2 horas, que foi a presença dele lá. Depois ficaram lá todos os prefeitos, deputados, a gente debateu políticas públicas
né, para o estado de Mato Grosso, foi um momento para se conhecer. Agora, o Emanuel nunca foi no evento do partido, eu não me lembro, nos últimos anos, de ter visto ele em um evento. Se eu não me engano, teve um evento que ele compareceu, foi quando o Baleia Rossi esteve aqui, mas acho que foi antes mesmo dele ser candidato à reeleição. Então, ele nunca compareceu em nada do partido, e é isso que mais me incomoda, porque insiste em dizer que será candidato a governador pelo partido e sequer conhece o seu partido direito. Então, eu não gosto desse uso do partido, ele não tem autonomia e nem tem condições hoje de dizer que ele tem apoio do partido, porque ele desconhece o partido, ele não participa dos atos do partido, ele é distante e o partido sequer coloca em qualquer hipótese uma probabilidade dele ser candidato. Isso, por exemplo, na reunião sequer foi tratado, ninguém nem perguntou sobre o assunto, que é algo que hoje para o partido é fora de cogitação. Esse comportamento, ele não conhece o partido, não participa da vida do partido. Ele age como quem sinaliza que pode não ficar no partido, né? E, aliás, é um desafio que todos os partidos vão enfrentar agora, daqui para março do ano que vem, com essas mexidas na legislação, especialmente quem quer ser candidato a cargo de deputado estadual ou federal, né? O caso da senhora, por exemplo. Nós já temos aí na imprensa Juarez Costa, que é deputado federal do partido, já sendo cogitado para trocar de sigla, Valtenir Pereira. A senhora acredita que ele fica, e como é que está essa expectativa da senhora em relação a quem fica no MDB e quem chega, né, para essa eleição do ano que vem? Kleber, eu não sei se ele fica no partido, né? Eu não sei, como eu disse aqui, ele participa muito pouco da vida partidária dentro do MDB, e ali no MDB o Bezerra exige muito isso. Você sabe, conhece o Bezerra há muitos anos já como jornalista, ele exige muito essa participação. O Bezerra cobra muito isso de todos os filiados, ele é um presidente que liga praticamente todos os dias para todos os deputados, ele tem ele faz uma cobrança partidária muito forte, não é à toa, né, que ele tem comando sobre o maior partido do estado já faz muitos anos, então é por esse dinamismo que ele oferece, esse envolvimento que ele proporciona para quem está afiliado no partido. Então eu não vejo hoje no partido, sinceramente, o que vai alterar se o Emanuel resolver sair do MDB. Ele não é partidário, o partido, como eu disse aqui, não participa da gestão dele, ele tem algumas escolhas que ele fez, que ele cita como sendo representantes do MDB, mas representante partidário é aquele encaminhado pelo partido para ser nomeado, não é alguém que é filiado no partido. Isso não existe, tem que saber diferenciar isso. Quando você fala que um partido faz parte do seu governo, é porque esse partido indicou determinado nome para estar lá. Não é você simplesmente pegar aqui o Kleber Lima, filiar ele no MDB e dizer aqui, o MDB está representado na notícia de frente. Esse é o caso do Zito Adrien, por exemplo, o deputado caso que teve aqui semana passada e disse que a senhora, inclusive, faz parte do MDB Nutella, né? Que a senhora não tem história de partido. Eu acho engraçado ele falar isso. Ninguém até então que eu faço parte do MDB Nutella. Eu faço parte do grupo que constrói o partido, né? O Zito também não tem participação alguma no nosso partido, também não frequenta nenhuma reunião. O que a gente faz hoje dentro do MDB, com a presença do Bezerra, do Juarez, o Valtenir é muito proativo nisso, Dr. João José, deputado Thiago Silva, secretário Silvano Amaral, a gente constrói o partido, né? O que nós fizemos foi dar o partido para o Emanuel ser o candidato, quando ele resolveu ser candidato lá atrás. Aliás, ele foi para o partido para ser presidente da Assembleia. Eu tinha um compromisso com ele, Romualdo e Silvano, nós levamos ele para o partido para ser presidente da Assembleia na época. E aquela discussão da RGA acabou projetando muito, tanto eu quanto o Emanuel também. E o Emanuel, à época, foi o nome escolhido para ser prefeito. Ele veio para o partido só para ser prefeito pelo partido, por ser um partido grande. E agora ele quer tentar fazer o mesmo jogo para ser candidato a governo. O partido não vai permitir isso, né? Então, eu nem conhecia o Zito Adrien até ele começar a falar mal de mim, que ele é funcionário do Mauro, né? Do Emanuel, ele é assalariado, ele faz isso para ganhar o salário dele todo dia. Eu não, eu falo com o poder, a autonomia de quem tem mandato e teve votos. Eu tive votos para falar o que eu falo, né? Eu sou vice-presidente do partido, cargo inclusive que o Emanuel queria, e o Bezerra me colocou como vice, me trabalha ali no partido bastante por uma sucessão, me dá muita liberdade.
Eu falo sempre, olha, se o que eu falasse fosse mentira, com certeza o Bezerra já teria me cortado, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu vejo que hoje o partido ficam ali, todos os que já estão filiados, eu não vejo que ninguém que está ali vai sair do partido, não vejo que Juarez vai sair, não vejo que Valtenir vai sair, até porque hoje está difícil construir partido. Aqui tem um partido construído e a maior dificuldade do partido, o maior desafio do partido tem que ser trazer mais filiados. Por que isso não está acontecendo agora ainda? Muita gente pergunta, Janaína, mas por que o MDB ainda não está trazendo filiados? Todo mundo está aguardando a reforma eleitoral, ninguém sabe como vai ser. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente caminhar para um distritão, o jogo é todo igual, não importa o partido que a pessoa tiver. Distritão misto, já muda um pouquinho mais. E depois a gente tem também a questão de continuar como está hoje, só retirar a sobra, que aí as pessoas querem ir para o partido que faz menos votos. Tem que esperar a reforma para a gente definir isso. Deputada, muito obrigada pela presença aqui no programa Notícia de Frente. Eu que agradeço. Obrigada, Luciana, Kleber, professor, e a todos os telespectadores pelo espaço. É que o nosso tempo está gritando, pois é, né? Tem que voltar aqui. Tem que voltar? Eu queria passar amanhã aqui, mas já que não dá, bom dia a todos. Fica até para sexta para a dancinha do Kleber, deputada. Amanhã. Vamos lá, então. Amanhã. A gente tem mensagens aqui, vamos rapidinho, tá? Agora é só minha dança. Olha só, bom dia. Você viu, né? Bom dia, lindona, professor e Kleber. O deputado Dal Bosco deveria ter vergonha na cara e deveria se afastar da Assembleia Legislativa até concluir as investigações, não havendo necessidade de alguém pedir para ele se afastar. É o Natan, lá do Distrito da Guia. Bom dia, bancada. Para o governador, quanto mais enrolar os aposentados, é mais dinheiro no caixa do governo. É o Francisco, do Sol Nascente. Bom dia, bancada. Luciana, com sua permissão, eu quero dizer a esse nosso amigo que disse que o Brasil vai virar uma Venezuela com a esquerda, mas eu acho que ele não está enxergando bem, porque já estamos como uma Venezuela antecipada. Mas está difícil de encontrar um político honesto no Brasil. Já está importando alguns para ver se consegue endireitar. Olha só, gente, tem mais mensagens aqui, mas nosso tempo está gritando, está correndo, viu? Então eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho e daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações para você.